Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos estudar a última lição da nossa revista, que é a lição, a aula de número 13, né, com o tema Exaltação ao Amor na Família. Hoje nós vamos estudar o livro de Salomão, Cantares de Salomão, e o nosso texto áureo se encontra em Cantares de Salomão 8, verso 7, que diz: As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecer todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Esse livro, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né, como o título fala, foi escrito por Salomão. E esse superlativo de Cântico dos Cânticos, né, a nossa revista traz como sendo essa ênfase, talvez por ser o maior ou o melhor cântico que Salomão já escreveu. Como vimos em outras aulas, em 1 Reis 4:32, Salomão escreveu 1.005 cânticos. Não é? Então, a nossa revista traz esse superlativo de Cântico dos Cânticos, essa ênfase, como sendo o maior ou o melhor livro escrito por Salomão. Esse livro fala do amor de Salomão por uma jovem chamada Sulamita, né? E tem algumas interpretações desse livro. A nossa revista traz a interpretação cita, né? Ela não entra em detalhes, mas ela cita a interpretação como sendo o amor de Deus por Israel, né? Deus tratando Israel como sendo, né, uma relação de marido e mulher. E também a outra interpretação do livro como sendo o amor de Jesus pela sua igreja, né, como noivo. Como Jesus se relaciona com a sua igreja e como a sua igreja se relaciona com o seu noivo Jesus. Esse livro, ele é um poema lírico, né, entre o amor de um homem e de uma mulher. É um livro um pouco lido e, né, talvez por sua linguagem, ele tem um vocabulário um pouco diferente do nosso costume, né, já que é um livro voltado para o costume de sua época. Ele fala né, de pombas, de gazela e compara éguas de faraó, coisas desse tipo. Então, às vezes, para a gente é um pouco distante da nossa realidade e como não é de fácil entendimento, às vezes a gente não lê muito ou, né, não é muito pregado sobre esse livro. A mensagem do livro é o amor conjugal e o sexo no matrimônio, né, dentro do matrimônio. Hoje os valores, como nós vemos no nosso cotidiano, hoje o matrimônio está muito desvalorizado, não é? Em nosso meio, como vemos, o sexo está totalmente banalizado entre as pessoas. São muitos casamentos perdidos, né? De maneira geral, e inclusive no nosso meio, né? No nosso meio também vemos alguns casamentos desfeitos, não é? Infelizmente isso tem chegado também a nós. E esse livro mostra como as coisas devem ser, né? Por isso esse livro é importante, porque ele mostra para nós assim a relação entre Sulamita e Salomão, como eles se tratam, né? Como eles se conhecem e mostra como deve ser, como que Deus planejou isso para nós, né? Porque Deus sonhou, né? O casamento nasceu no coração de Deus. E como falei, ele fala de casal casado, né? Assim, eles se conhecendo em sua intimidade, né? Eles se conhecem de forma íntima. E Cantares começa mostrando o noivado deles dois, né? De Salomão e de Sulamita, o início do romance. E depois ele fala também da noite de núpcias deles dois. Esse começo de relacionamento está no capítulo de 1 ao 4. Não é? O começo do noivado, mostra o noivado, o início do romance, depois a noite de núpcias. E daí de 5 a 8 ele fala do amadurecimento desse amor, né? Como o desenvolvimento do amor deles como um casal, né? Um casal casado, né? E em Provérbios 18:22 diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem, recebe uma bênção do Senhor. Então, a gente vê que casamento nasceu no coração de Deus, né? Deus tem planos para isso, né? E esse livro traz para nós como eles se relacionavam, né? Como eles se tratavam,
como eles se respeitavam e etc. Como falei, o casamento nasceu no coração de Deus, né? Em Gênesis 2:18 mostra isso pra gente, né? Não foi Adão que chegou até Deus e disse: "Ah, Deus, tu me colocou aqui como administrador daqui, né, do Éden. Tenho visto que todo animal tem o seu par." Não foi assim, né? Deus observou e viu que seria bom que Adão tivesse uma mulher. Então veio de Deus, né? Esse casamento ele veio do plano celeste, partiu de Deus. Deus que teve a iniciativa de fazer o homem e a mulher e esses dois se relacionassem entre eles, né? Então Deus fez esse casamento pensando como sendo uma fonte de felicidade. Não, eu sei que infelizmente não é todo mundo que tem, né? Um casamento assim, infelizmente. E hoje em dia é tão banalizado, né? A gente vê piadas, escuta comentários assim, né? Desfazendo de casamento, como que quem casasse fosse bobo, né? Coisa boa é ser solteiro, coisas desse tipo a gente escuta, não é? Se casamento fosse bom, Jesus não tinha casado, Jesus tinha casado, né? Coisas desse tipo a gente escuta, mas o casamento nasceu no coração de Deus. Deus planejou para nós que nós vivêssemos em par, né? E que isso fosse felicidade para nós, né? Fonte de prazer e de felicidade para nós. Aqui em nossa revista, na página 59, diz assim: o Senhor nos oferece o amor como o maior dom da vida, mas nem sempre isso é entendido ou recebido por nós. Muitas vezes temos dificuldades de compreender e vivenciar este amor, bem como transmiti-los aos outros. Ainda que em nossa revista, na mesma página, diz: o Senhor nos coroou com todas as bênçãos possíveis por meio da natureza, em todos os aspectos, inclusive da sexualidade, e de igual modo é uma bênção quando o marido e esposa têm um relacionamento sadio em sua totalidade, tornando esse relacionamento santo e abençoador. Então nós vemos que Deus sonhou com isso, né? Deus sonhou com o casamento, Deus sonhou inclusive com a parte da sexualidade, não é? E é isso que esse livro traz para nós. Ele traz muito explícito essa parte, não é? Indo para o primeiro tópico aqui de nossa lição, tem falando o verdadeiro amor comparado a um banquete, né? Isso está nos capítulos de 1 a 3. A linguagem do livro como falei, ela é muito diferente da nossa, né? Já que ela é uma metafórica oriental, né? Uma coisa dos padrões da região, são padrões diferentes do nosso, né? Mas é romântico para a sua cultura e para a sua época. É romântico para eles, né? Às vezes para a gente lê aquilo e acha um pouco estranho, mas o livro quer nos mostrar como a gente tem que se tratar, como a gente tem que se comportar, cada um em sua cultura, cada um com a sua linguagem. O livro nos mostra a importância do elogio, né? De elogiar diretamente a pessoa, porque às vezes assim a gente tem dificuldade de elogiar para a pessoa e a gente elogia para os nossos amigos, no nosso trabalho, às vezes né? No nosso meio social a gente pode elogiar o nosso cônjuge, mas esse livro nos mostra que eles se elogiam, né? Um elogia o outro, um de frente para o outro, não elogiando a terceiros. Às vezes entre nós, principalmente nós evangélicos assim, temos uma dificuldade de elogiar, de maneira geral. Porque a gente, né, subtende-se que elogio traz soberba, né? Às vezes a gente escuta isso em nosso meio. Alguém traz uma boa palavra, ou alguém canta bem, ou alguém se comporta de alguma forma, né, correta, e a gente fica meio assim de elogiado e achar que essa pessoa vai se ensoberbecer, não é? Mas a gente vê, principalmente nas cartas de Paulo, né, o quanto ele elogiava seus companheiros, né, os seus colaboradores. Então, assim, elogio é uma necessidade da alma humana, né? O homem precisa de elogio. A gente precisa ser elogiado, não é? Se a pessoa vai se ensoberbecer ou não, é uma questão da pessoa. Mas voltando para o casamento, esse livro nos traz a importância de elogiar um ao outro
e diretamente a Ele, né? Não a terceiros. A nossa lição traz que o casamento dele deve ser celebrado. O amor, ele não pode só, não se concentra em defeitos, não é? Se a gente for parar para analisar defeitos, a gente acha defeitos até onde não tem. E a gente sabe que todo mundo tem seus defeitos. Imagina se a gente parar para olhar os defeitos de quem tem defeitos, né? Porque todo mundo tem, eu tenho os meus, Flávio tem um deles, assim como vocês têm o de vocês. Então, assim, o casamento ele não se concentra nos defeitos da pessoa, né? Se a gente for parar para avaliar só isso, a gente fica só nisso, só vendo os defeitos e não é esse o nosso papel. Não é? A nossa lição aqui traz a importância do elogio à pessoa. O Salomão, ele traz assim elogios, tipo, chama a Sulamita de perfeita, e a gente sabe que perfeita ninguém é, né? Mas o amor faz com que ele veja nela a perfeição mesmo, ela não tendo, não é? E é isso que esse livro nos traz, a importância da gente enxergar, procurar enxergar sempre coisas boas e as virtudes do nosso cônjuge. Aqui na nossa revista, na página 60, diz assim: essas declarações e elogios são combustível para um bom relacionamento conjugal, pois esse é o padrão divino para o casamento. Toda linguagem interna usada não pode fazer sentido para os de fora, mas para o casal. Não é? Então, assim, cada um tem o seu jeito de elogiar, cada um tem o seu jeito de se chamar, cada um tem o seu jeito de se tratar. E assim, não é os de fora que tem que perceber, não é para os de fora, é para o que está dentro, né? Então, essa linguagem de Salomão e Sulamita, eles se entendem, eles se compreendem ali. Não é? Se o Flávio vier me comparar a égua do faraó, certamente não vou gostar. Não é? Com você talvez aconteça a mesma coisa, certamente aconteça a mesma coisa. Mas nesse caso deles dois, não, eles dois se entendem. Como diz aqui a nossa lição, toda linguagem interna é usada, não é para fazer sentido para os de fora, mas é para fazer sentido para o casal. Né? O elogio deixa o outro perceber que é amado. Como que ele vai perceber? Como que você ama se você não... Né? Você tem que demonstrar. Você tem que fazer com que a pessoa seja amada. Você, né? Não dá para ficar tratando alguém mal e às vezes desrespeitando, né? Como a gente vê às vezes até fazendo chacotas e tal. E como que a pessoa vai se sentir amada? Não é? Ela precisa escutar com sinceridade seu elogio, né? Perceber que ela é amada. Né? Que isso tem que fazer parte do cotidiano do casal. É isso que essa revista traz para nós, né? É isso que esse livro traz para nós. O ponto 2 da nossa revista é a poesia para uma vida em amor conjugal, do capítulo 4 ao 8. No capítulo 4, eles casam, né? Assim, é a consumação do casamento. Capítulo 4, verso 1. E aí vem demonstrando, né, do capítulo 4 ao capítulo 8, continua esse elogio, esse cuidado, esse trato, né? Eles continuam se tratando muito bem, não é? Não acabou, depois que casou, não acabou, eles continuam. E esse livro traz para nós, né, a comunicação entre eles, né? Como eles interagem, né, um com o outro. E em Provérbios, de novo, 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza como do seu fruto. Então, a palavra de Deus nos diz que a gente, né, o que fala, produz, ou morte ou vida. Né? E se você fala de forma boa e saudável, você colhe bons frutos desse jeito que você fala. Então, a importância no trato, né? A importância de como a gente trata a outra pessoa, de como a gente fala com a outra pessoa que convive com a gente, né? E assim, às vezes a gente trata bem os de fora, né? Amável, né? Trata, ai querido, ai, né? Meu amigo, ai tal, com os de fora. E quando chega em casa, trata muito mal o seu cônjuge, os seus filhos, não é? Dentro da sua casa, você não dá um testemunho cristão. E esse livro nos mostra que isso não está correto, né? Que não é isso que Deus quer para a gente. E a gente, como cristão, a gente sabe que não é isso que Deus quer para a gente. Porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Nossa família é o nosso primeiro ministério. Quantas vezes já ouvimos isso, né? Sabemos isso de cor.
e precisamos pôr em prática e precisamos viver o que a gente fala, né? Viver o que a gente sabe, né? Ler e praticar a palavra do Senhor. No capítulo 7, Salomão sempre encontra uma razão para elogiar, né? A nossa revista diz, para elogiar a Sulamita. Ele sempre encontra um motivo, né? Alguma beleza nela, alguma coisa nela. Como falei, o amor não se concentra nos defeitos. Certamente Sulamita tinha os seus defeitos, né? Como todos nós temos. Mas Salomão não enfatizava os defeitos, ele enfatizava as virtudes que ela tinha, né? A comunicação, outra coisa também. Nós não só nos comunicamos com palavras, né? Temos, por exemplo, o silêncio, né? A ignorância, assim, a ignorância no sentido de ignorar a pessoa, né? E isso é muito ruim, isso é muito, não faz um casamento saudável, não é? Então a gente se comunica também com o olhar, a gente se comunica com o silêncio, né? Com gestos. E Tiago 1,19 fala assim: estejam prontos para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. Não é? Isso é muito propício para o nosso casamento. Né? Claro que isso aí é para a vida, né? A gente tem que fazer isso em todos os nossos relacionamentos. Mas isso, Tiago 1,19, cabe muito bem para um casamento, não é? Às vezes a gente fica irado com alguma coisa ou não gosta de alguma situação e a palavra de Deus nos orienta para estarmos prontos para ouvir. Ouvir mais do que falar, não é? Tardio para falar e mais tardio ainda para ficar irado. E outra recomendação, né, é que a gente não deixe o sol, né, se pôr sobre a nossa ira. Também é uma recomendação da palavra do Senhor. Né? Outra coisa também que devemos fazer é todo dia zerar a conta. Não dá para a gente ficar relembrando as coisas que acontecem. Né? Por exemplo, aconteceu, eu tenho 15 anos de casado. Aí, digamos que com 4 anos de casado tem acontecido alguma coisa. Aí agora eu com 15 anos de casado vou ficar relembrando das coisas que aconteceram há 11 anos atrás. Não é? E isso não é saudável, isso não é recomendado para nenhum casamento. Né? E assim, como nasceu no coração de Deus o casamento, a gente pode contar com Deus, né? Porque a gente sabe que essa é a vontade dele para a gente. Então, assim, se a gente está tendo dificuldade em alguma situação, a gente pode orar e pedir para que Deus nos auxilie. E certamente Ele vai nos auxiliar, porque essa é a vontade dele para nossas vidas, né? Porque é em nossa casa que a gente mostra que Deus é o centro da nossa vida. Não adianta a gente ser santo na igreja, não adianta. Não adianta a gente ser santo só fora de casa, não. A gente tem que ser santo em todos os lugares, principalmente em nossa casa, com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas que dividem o mesmo teto conosco, né? Com respeito, com amor, com fidelidade, né? Mostrando que a gente leva a sério as coisas de Deus, né? Mostrando que a gente pratica o que Deus pede para a gente fazer. E assim a gente pode usar a nossa família como um testemunho, né? Do reino de Deus. Porque hoje, se somos sal da terra, se somos luz do mundo, não é? E hoje o mundo estando, né? O mundo vivendo como vive, com casamentos assim totalmente, né, como vemos, então nós podemos usar o nosso casamento feliz, né? Claro que todo mundo tem suas dificuldades, não existe perfeição, não é? Talvez na poesia, talvez na música, né, na literatura, mas na vida não existe perfeição e todos nós sabemos que não existe, não é? Porque nós não somos perfeitos, então por que cobrar a perfeição de outra pessoa se nós sabemos que nem nós mesmos somos perfeitos, não é? Porque não fomos feitos perfeitos. Então, que nós possamos usar o nosso casamento também como testemunho do reino de Deus, né? E como falei um pouco antes, né, que casamento, Deus que criou o casamento, né? E ele criou assim para que fosse uma fonte de prazer para nós também, né? Para que a gente pudesse usufruir isso, mas usufruir como, né? De uma forma santa, de uma forma pura. E é isso que esse livro fala, né? Porque se a gente for ver, o sexo antes do casamento, ele é fornicação e a Bíblia traz para nós como sendo pecado, né? A gente pode ver isso em diversos livros, em diversos capítulos, diversos versículos da Bíblia falando sobre isso, mas eu vou citar Colossenses 3,5, que traz isso como imoralidade sexual, impureza, né? As paixões da carne.
Então, assim, sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é adultério e também é pecado, né? A gente vê aqui em Provérbios 6:32, fala que quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Então, assim, a palavra do Senhor nos traz todas as orientações que nós precisamos para viver bem. Não é? Ele é assim. Então, que cabe a nós é que a gente leia, que a gente entenda e que a gente pratique e que daí sim nós teremos uma vida satisfatória nessa terra, né? A Bíblia também nos traz que o sexo no casamento é uma ordenança divina, né? Traz como uma coisa boa, como uma coisa pura, uma coisa deleitosa, né? Em 1 Coríntios 7, 3 e 4, ele fala assim, vou ler aqui. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Aqui, como está bem escrito, né, é uma recomendação de esposo e de esposa. Eu sei que tem algumas pessoas que vai assistir essa aula que não são casados, não é? E Deus sonhou com o casamento, Deus sonhou com o relacionamento de marido e mulher, mas o sexo para depois do casamento, como sendo uma coisa pura, santa, né, e deleitosa. E como aqui diz, né, o marido concede à esposa o que lhe é devido, não vou entrar em detalhes, eu sei que os irmãos entendem essa parte perfeitamente, de igual modo a esposa ao seu marido, né? E que um não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o outro, né? Então, assim, Deus fez como sendo uma coisa boa para que a gente usufrua, não é? E de forma santa e pura. O corpo de um e de outro, assim, Deus fez um para o outro, né? Não vou entrar em muitos detalhes porque sei que os irmãos vão entender, mas isso não dá, mesmo a Bíblia dizendo que o corpo de um é do outro, isso não dá o direito de um violentar o corpo do outro, né? Você tem que ter respeito, você tem que ter amor. É como se fosse o seu próprio corpo, não é? E a Bíblia fala que quando a gente casa, a gente se torna um, né? E a gente casado, a gente sabe que de fato é assim. As vergonhas, né? Aquelas coisas que a gente tinha, isso tudo some, né? Quando a gente casa. Porque Deus planejou isso, Deus fez para que fosse desse jeito, e por isso assim é, né? O amor e o sexo são maravilhosos, mas quando existe respeito, né? Quando existe amor e quando é dentro do casamento, né? Porque antes do casamento é fornicação e é pecado, fora do casamento é adultério, e a Bíblia nos traz como isso sendo uma coisa de uma pessoa que não tem juízo, né? Uma pessoa que quer arruinar-se a si mesma, é a que pratica essa coisa. Então, e aqui em 1 Coríntios 7, a gente vê que um tem que ser sensível à necessidade do outro, não é? E outra coisa muito importante também que eu considero importante, né, que eu queria destacar, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei se os irmãos já ouviram falar, é esse livro aqui, ó. As 5 Linguagens do Amor. É de Gary Chapman, acho que se fala desse jeito, não sei. Mas esse livro traz como sendo, esse Gary, ele tem 30 anos de experiência, né, em atendimento e aconselhamento a casais, e ele identificou que as pessoas cada um tem uma linguagem própria de amor. Então, cada um entende o amor de uma forma. É como se fosse assim, não adianta você, do jeito que você se considera amado, você, por exemplo, não acontece de ter gente que reclama, por exemplo, tem alguém que elogia muito a outra pessoa, e essa outra pessoa, mesmo sendo elogiada demais, ela não se considera amada, acha que isso não é amor, não é? Porque, segundo esse livro, ele identifica que cada uma tem uma linguagem de amor, né? Tanto de dar o amor, quanto de receber o amor. Assim como existem muitas linguagens diferentes no mundo, né? Como existe o inglês, o francês, e o espanhol e etc, né? E a gente entende aquela linguagem que a gente conhece, né? Aquela linguagem que para nós ela é conhecida. E esse livro nos traz isso. Ele fala que cada um se sente amado de uma forma. Cada um tem uma forma de se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir aceito, né? E ele orienta que o casal ele consiga, que ele estude, que ele pesquise
e que ele consiga descobrir qual é a linguagem de um do outro para que esse casamento se dê de forma saudável, né? Se caminhe de forma saudável. Ele começa com um relato de um homem que era o terceiro casamento dele e esse homem fala para Gary, né? E ele comenta assim, como que durante o namoro era de um jeito e depois que casa fica totalmente diferente. Se eu faço isso, se eu faço aquilo, né? Se eu tento agradar, se o que eu fazia num casamento anterior eu não faço nesse. E daí esse autor ele traz essas 5 linguagens e eu vou falar de forma resumida dessas 5 linguagens. Ele fala que são 5, tempos de qualidade, né, toque físico, receber presente, formas de servir e palavras de afirmação. A primeira delas é palavra de afirmação. São pessoas que só se sentem amadas através de elogios, né, através de palavras de incentivo. Então, se você não fala para ela palavras de incentivo, se você não está ali apoiando ela em palavras, para ela você não a ama. Cada um tem o seu jeito de amar. E esse é uma das características que ele identificou. A segunda característica que ele percebeu foi tempo de qualidade. Né? Tem gente que gosta que o outro fique com ele sem distrações, sem mexer no celular, sem olhar livros, sem olhar televisão, não é? E assim, por exemplo, passear, um piquenique, são coisas simples, né? Não é coisa elaborada, é coisa simples, mas que seja um tempo de qualidade, que você consiga se dedicar em um tempo integral, mesmo que seja curto durante o seu dia para aquela pessoa. Se você der presentes para essa pessoa, se você elogiar essa pessoa, mas se a linguagem do amor dela for tempo de qualidade, para ela não se sente amada por você. O terceiro ponto a terceira linguagem que ele destaca é receber presentes. Tem gente que só se sente amado se receber presente. E não é presente caro, tá? Pode ser uma carta escrita, pode ser uma coisa que você mesmo fez na sua casa, uma coisa que só você sabe que ela gosta. E são coisas desse tipo, coisas baratas, né? Mas que ela se sente assim, é como se ela tendo sido lembrada, ela se sente amada. Então essa é a terceira linguagem do amor, receber presentes. Se essa pessoa não recebe presentes, mesmo que simples, para ela não se sente amada nem valorizada. O quarto ponto, a quarta linguagem que esse autor destaca é atos de serviço. É assim, a pessoa, ela não mede esforços para fazer alguma coisa para você. Seja simples, sabe? Como um jantar, uma coisa feita com carinho, entendeu? Você perceber que aquela pessoa colocou o amor em fazer aquela coisa para você. Seja sair para resolver alguma coisa, ou essa pessoa só se sente amada se alguém fizer alguma coisa para ela, né? Se ela perceber o amor e o prazer em você fazer alguma coisa para ela. Esse é o quarto ato, ou quarta linguagem do amor, que são atos de serviço. A quinta é toque físico, é aquela pessoa que gosta de ser tocada, né? De andar de mão dadas, né? De abraço, de cafuné. Então, se a pessoa não é muito chegada em ficar perto para ela, ela não se sente amada. Então, assim, para esse autor, tanto uma pessoa como a outra, né? Tanto, por exemplo, eu me sinto amada de uma forma, como o Flávio se sente amado de uma forma. E a importância de ler esse livro para o relacionamento é exatamente de entender qual a linguagem do amor sua, qual a linguagem do amor do seu cônjuge e até dos seus filhos, né? Dos seus amigos. E assim você conseguir demonstrar o amor de forma compreensível para aquela pessoa. Né? Porque o jeito que eu demonstro amor talvez não seja o jeito do Flávio entender esse amor. Então eu queria falar um pouco sobre esse livro exatamente por essa importância, né? Desse livro de trazer... eu achei muito interessante quando eu li faz um tempinho que eu li esse livro, eu revi hoje, né? Eu pensei nele e até pensei, nossa, vou ler de novo, porque de fato é bem interessante. Como a gente lê, e ele cita histórias, né? Que ele viu em gabinete, que ele escutou, que ele acompanhou, e como você vai identificando, né? Se identificando, identificando a outra pessoa, identificando inclusive seus amigos, né? É um livro interessante de se ler. Mas assim, voltando para Cantares de Salomão, né? É um livro que nos traz a maneira correta como devemos nos relacionar, não é? Como devemos a cumplicidade entre o marido e a mulher, não é? Como o sexo tem que ser puro, como ele tem que ser feito de forma santa e como Deus fez isso para nós usufruirmos, né? Como uma coisa boa para nós.
não é? Lembrando mais uma vez que o sexo antes do casamento é pecado, fornicação, Deus condena isso. O sexo fora do casamento é adultério, Deus abomina isso também. Deus pensou, Deus sonhou, Deus realizou em nós, né? Esse desejo dele que nasceu em seu coração, que é o casamento, e que a gente possa pensar nisso com amor, né? Pensar em nossa família com amor, né? Sendo fiel, como a palavra de Deus nos orienta a ser, não é? Sendo fiel ao nosso cônjuge, tendo compromisso com a nossa família, né? Sabendo que Deus fez isso para usufruto nosso mesmo, né? Ele fez isso como sendo uma coisa boa para nós, né? E que a gente possa com alegria e com sabedoria conduzir a nossa vida e nossa família da forma como Deus sonhou para nós, não é? Então, que Deus nos abençoe. Essa era a lição de hoje. A revista nos orienta, nos sugere que a gente leia, faça a leitura desse livro com o nosso cônjuge. Ele, inclusive, fala de namorados e noivos também ler esse livro juntos. E os objetivos dessa lição era saber compreender que o livro Cântico dos Cânticos é uma inspiração para viver uma vida matrimonial pura e saudável. Fazer, descrever as alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e as surpresas do amor no casamento. Então, assim, casamento foi um sonho que Deus teve, né, para nós. Então, que a gente possa usufruir isso, sabendo que tem as suas dificuldades, né? Sabendo que tem momentos que a gente passa por sofrimentos e tal, mas saber que Deus sonhou isso para nós e que se nasceu no coração de Deus é uma coisa boa e que a gente possa usufruir disso da melhor forma possível, né? De uma maneira pura, de uma maneira santa, que Deus nos oriente e que Ele nos ajude. É isso. Bom dia, bom almoço. Deus abençoe.